Bom, pessoal, vamos lá, seguindo aí o capítulo 3 dentro da temática da tabela periódica. Na semana passada, a gente estudou a tabela em termos de apresentação, lembra disso? Então, a gente pegou a tabela periódica e desmembrou ela em colunas e linhas. Colunas que são aí os grupos ou as famílias, as linhas aí que são os períodos, e aprendemos também a identificação de elementos químicos a partir aí de uma coluna e de um período fornecidos a você dentro de uma questão. Depois desse processo de identificação e de reconhecimento de elementos da tabela periódica, a gente precisa aprender algumas coisas que a gente vai chamar aí de propriedades periódicas. Então a aula de hoje, ela se trata do início dessas propriedades e vamos então seguir e observar quais são elas. Se liga, pessoal, olha só. Quando a gente fala de propriedades periódicas, a gente fala de algumas propriedades que crescem e decrescem de acordo com a posição do elemento na tabela periódica, tá? Elas são algumas. Então, como a gente tem ainda todo um capítulo 3 para ver nessas 4 aulas, a gente vai dividir essas propriedades em 2 aulas. Na aula de hoje, a gente vai observar como é que funciona a questão do raio. Bom, quando a gente fala de raio, lá da matemática, você deve lembrar que raio ele era a distância que vai do centro de uma circunferência até a ponta da circunferência, até o último espaço aqui dela. E essa ideia do centro até a ponta é a ideia da matemática que traz para a gente o conceito de raio. Dentro do modelo químico, a gente pode sugerir que o raio também significa isso. E a gente pode usar esse entendimento como um modelo para a gente entender a questão do raio atômico. Se a gente lembrar do modelo de Bohr, que a gente viu algumas aulas atrás, a gente vai lembrar que o átomo ele é separado por camadas, lembra disso? Então a gente tem o núcleo e após o núcleo temos algumas camadas que vão indo do K, L, M, N, O, P, Q, chegando até a 7ª camada. Então, se o raio é a distância do núcleo até a ponta, quanto mais camadas um elemento tiver, maior o raio desse elemento. Concorda comigo? E como é que na tabela periódica a gente verifica o crescimento das camadas? Lembra que a gente trabalhou a questão do período, né? Os períodos são as linhas, então primeiro período, segundo período significa primeira linha e segunda linha. Cada período desse, além de significar a linha que o elemento está colocado na tabela periódica, ele também indica para a gente o número de camadas que cada elemento tem. Então, se eu pego, por exemplo, um elemento que está na 7ª linha, no 7º período, esse elemento tem automaticamente 7 camadas. Se eu pego um elemento que está lá no 2º período, ele tem automaticamente 2 camadas e assim vai. Portanto, quanto maior o número de camadas, maior o raio. Então, a gente pode prever que dentro da tabela periódica, quanto mais para baixo estiver localizado esse elemento, mais camadas ele tem, logo o raio dele é maior. Pegou a ideia? Show de bola! Então, com isso, a gente consegue justificar o crescimento através da coluna. Quanto mais para baixo, maior o raio. Agora, e se os elementos estiverem na mesma linha? Por exemplo, vamos pegar esse pedaço aqui de tabela e verificar os elementos alumínio e argônio. Concorda que estão os dois aqui no 3º período? 1, 2, 3, terceira linha. Se ambos estão no 3º período, alumínio e argônio, qual dos dois possui o maior raio, se ambos possuem o mesmo número de camadas? Quando os elementos eles caem na mesma linha, a gente precisa observar um negócio muito interessante que se chama força eletrostática. Bom, a força eletrostática ela vem da física, mas você intui, você deve saber mais ou menos o que ela significa. Porque ela significa exatamente o que o desenho está mostrando para você. Repara que o núcleo ele se movimenta o tempo inteiro e ele possui cargas positivas, lembra? As cargas nucleares são cargas positivas. Essas cargas positivas, elas atraem, de alguma forma, as cargas negativas que estão ao redor do núcleo, que são os elétrons. Então, força eletrostática é uma força de atração entre positivos e negativos. Legal. Agora, se eu tenho uma força eletrostática muito intensa, concorda que esse positivo vai puxar o negativo muito mais
Então, quanto maior a força eletrostática, menor o raio, porque ele vai acabar encurtando aí esse átomo. Como é que a gente pode entender quem tem uma maior força eletrostática ou quem tem uma menor força eletrostática? Bom, para isso, a gente observa quem tem um maior número atômico, porque o número atômico indica automaticamente quantidade de cargas positivas. Então, quanto mais cargas positivas esse cara tem, maior o número atômico e, consequentemente, maior a força eletrostática. Logo, o raio dele vai ser menor, porque ele puxa mais, tá? Então, se liga. Vamos pegar um exemplo aqui do lítio e do berílio. Lítio e berílio estão localizados aqui na segunda linha, segundo período. Então, ambos possuem duas camadas. Só que se a gente tiver que comparar os dois para saber quem tem maior raio, a gente precisa observar quem tem o maior número atômico, porque o raio desse cara vai ser menor. Entre os dois, a gente sabe que a tabela periódica ela cresce em termos de número atômico, né? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, então tá aqui. Esse tem 3 cargas positivas, esse tem 4 cargas positivas. O fato do berílio ter 4 cargas positivas significa que ele tem cargas positivas a mais. Logo, a força eletrostática exercida por esse núcleo em relação a essa eletrosfera é maior. Logo, o raio dele vai ficar assim. Repara que o número de camadas ele é o mesmo, só que acontece um encurtamento da distância entre eles, porque o núcleo está puxando bem mais a eletrosfera porque tem mais cargas positivas. Tá legal? Então, isso faz a gente entender o seguinte: quanto mais para a esquerda, ou seja, quanto menor o número atômico, maior é o raio do cara. Então, a gente conclui o seguinte, que o raio cresce na direção das maiores camadas e dos menores números atômicos, ou seja, da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá legal? A gente sempre, quando estiver analisando o raio, a gente sempre vai utilizar, não esqueça disso, pessoal, a gente sempre vai utilizar o primeiro critério do número de camadas. Se o número de camadas empatar, aí a gente passa para essa ideia da seta, fechou? Então, por exemplo, se eu tenho aqui que comparar os raios do potássio e do carbono, qual é o período do carbono? Opa, segundo período, então ele tem 2 camadas. Qual é o período do potássio? 1, 2, 3, 4. Quarto período, logo ele tem 4 camadas. Então, de cara, você já percebe que o potássio tem um raio maior do que o carbono. E isso ele poderia estar, inclusive, na mesma coluna do carbono, porque o que vai definir a camada, num primeiro momento, aliás, o que vai definir o raio num primeiro momento, é exatamente a quantidade de camadas. Fechou? Então, bora seguir. Uma outra questão que pode aparecer bastante para você em prova é a questão do raio iônico. Qual é a diferença entre raio iônico e raio atômico? Bom, ambos são raios, contudo, o raio iônico é o raio daquela espécie que adquire carga, positiva ou negativa. Lembrando que cátion perde elétron e ânion ganha elétron. Então, a gente vai entender da seguinte maneira. Aquele que é um cátion, se ele está perdendo elétron, e se o que compõe a camada é o elétron, a gente vai tentar entender que perdeu elétron, perdeu camada. E se ele perde camada, diminui o raio. Vamos entender que o ânion ganha elétron, então ele, em tese, ganha camadas, então ele está aumentando o seu raio. Então, como é que a gente compara elementos? Bom, se os elementos, se as espécies comparadas, elas tiverem o mesmo número de elétrons, a gente vai ter que fazer o desempate por quem é cátion e quem é ânion, tá? Então, a primeira coisa para eu verificar o raio iônico e comparar é verificar quantos elétrons cada uma das espécies possui. Porque é o seguinte, quem tem mais elétrons já tem o maior raio, tá? Isso é indiscutível. Agora, e se empatar? Se empatar, a gente vai brincar de perde e ganha. Aquele que tiver carga positiva tem o menor raio e o que tiver carga negativa tem o maior. Ah, e aquele que não tiver carga vai ficar entre os dois. Ele vai ser maior do que aquele que é positivo e menor do que aquele que é negativo. Vamos fazer um exemplo para ficar mais simples. Qual é a ordem crescente de raio dessa galera aí? Bom, então eu tenho 5 espécies e eu preciso colocá-los em ordem crescente de raio, ou seja, do menor para o maior. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar quantos elétrons cada um possui. E isso a gente já fez nas aulas passadas.
Repara você que o magnésio ele está perdendo 2 elétrons, então ao invés de 12, que seria o estado fundamental, ele tem 10. O cloro está ganhando 1, 18. O alumínio perdendo 3, de 13, 10. O ferro perdendo 2, de 26, 24. E o argônio não está perdendo nem ganhando, fica aí com 18. Repara que dentre esses, eu tenho o ferro com a maior quantidade de elétrons, ou seja, ele é quem tem o maior raio, seguido de cloro e argônio. E os menores raios são magnésio e alumínio. Então vamos começar do menor para o maior, já que ele quer a ordem crescente. Quem são os menores? Magnésio e alumínio. Só que eles estão empatados, certo? Dentre esses dois, quem é o menor dos menores? O menor dos menores vai ser aquele que perde mais. Esse perde 2, esse perde 3, então ele é menor do que esse. Então a ordem começa alumínio, magnésio. Depois, a gente vai para aquele que não perde e nem ganha, que é o argônio. Depois, eu vou para o cloro e, por fim, o ferro ganha porque ele tem mais elétrons. Então a ordem é essa: alumínio mais 3, magnésio mais 2, argônio, cloro menos e ferro mais 2. Tudo bem, pessoal? Entendido? Olha só, então se está entendido, eu quero que vocês façam aí na página 18 a questão de número 4. Na semana que vem a gente se vê. Um beijo e tchau!